Um homem vê um garoto que se parece com seu irmão falecido. A verdade vai te surpreender. Antes de começarmos essa história emocionante, já deixa seu like. Isso ajuda demais o canal a crescer e continuar trazendo novas histórias como essa. E claro, se inscreva e ative o sininho para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Agora, vamos mergulhar nessa história incrível. Mark, um músico de 38 anos, ainda lutava para lidar com a perda de seu irmão, John, que havia falecido um ano antes. Eles eram inseparáveis, compartilhavam uma paixão pela música e uma ligação forte que só irmãos têm. Desde a morte de John, a vida de Mark tinha sido preenchida por memórias dolorosas e momentos de solidão. Ele tentava seguir em frente, mas a ausência de seu irmão era algo que ele não conseguia superar facilmente. Em uma manhã de primavera, ensolarada e tranquila, Mark decidiu ir ao parque na tentativa de acalmar seu estado agitado. Ele carregava sua guitarra, esperando que a tranquilidade do local, junto com sua música, trouxesse um pouco de paz para sua alma inquieta. Conforme ele caminhava pelo parque, o som de pássaros cantando e o leve balançar das árvores o cercavam, proporcionando um cenário perfeito para uma reflexão. Mark estava distraído em seus pensamentos quando algo inesperado chamou sua atenção. Perto de um lago, um garoto de aproximadamente 6 anos brincava sozinho, jogando pedras na água. A semelhança entre o menino e John quando criança era impressionante. Mark parou abruptamente, seu coração acelerado. Era como se ele estivesse vendo um fantasma, uma versão jovem de seu irmão. Ele se sentou em um banco próximo, fingindo estar interessado na paisagem ao redor, mas seus olhos permaneciam fixos no menino. Diante dele, a imagem de John se sobrepunha ao garoto, trazendo lembranças vívidas de quando eles brincavam juntos na infância. Nos dias seguintes, Mark se viu voltando ao parque repetidamente, com a esperança de ver o garoto novamente. A cada visita, ele tentava entender o que significava aquela semelhança tão perturbadora. Na terceira vez que voltou ao parque, lá estava o garoto novamente, jogando pedras no lago com a mesma concentração. Mark, sem conseguir mais conter sua curiosidade, decidiu que precisava descobrir mais sobre ele. Quem era aquele menino? Por que ele se parecia tanto com seu irmão? O garoto, absorto em sua brincadeira, parecia alheio ao mundo ao seu redor. Alex. Mark ouviu uma voz feminina chamando ao longe. Não vá muito longe. Ele se virou e viu uma mulher que aparentava ter cerca de 33 anos, com cabelos castanhos ondulados e uma expressão preocupada no rosto. Ela caminhava em direção ao garoto, que sorriu de maneira travessa. Mamãe, olha, fiz a pedra quicar 3 vezes. Alex exclamou com entusiasmo. Isso é incrível, querido. Mas vamos ficar mais perto, está bem? Respondeu a mulher, segurando a mão do filho e o guiando de volta para a área de piquenique onde estavam sentados. Mark passou os dias seguintes observando a mulher, tentando reunir coragem para falar com ela. A necessidade de entender por que o menino se parecia tanto com John o consumia. Finalmente, uma tarde, ele viu uma oportunidade. Martha, como ele havia escutado alguém chamá-la, estava sentada em um banco lendo um livro, enquanto Alex brincava por perto. Mark se aproximou lentamente, tentando parecer casual. Com licença, começou ele com um sorriso tímido. Desculpe incomodá-la, mas notei que seu filho se parece muito com meu irmão quando era criança. É uma coincidência incrível. Martha ergueu o olhar do livro, surpresa, mas manteve a educação. Sério? Que interessante, respondeu ela, tentando disfarçar um leve desconforto. Às vezes as pessoas dizem que Alex se parece com meu pai quando era jovem. Percebendo uma abertura, Mark continuou. Meu nome é Mark, a propósito. Costumo vir aqui para pensar e relaxar. Esse lugar me traz paz. Ele olhou para o menino, que agora estava distraído com um brinquedo que havia trazido. Martha observou com atenção, mas ainda parecia desconfiada. Havia algo naquela interação que a deixava inquieta, mas ela não conseguia apontar exatamente o que era. Nos dias que se seguiram, Mark e Martha se encontraram casualmente no parque, o que levou a pequenas conversas cada vez que seus caminhos se cruzavam. Lentamente, eles começaram a desenvolver uma amizade, e Mark passou a se sentir mais confortável em compartilhar suas lembranças de John. Martha ouvia atentamente, às vezes com um sorriso gentil, às vezes com uma expressão pensativa, como se algo estivesse incomodando-a profundamente. Alex, por outro lado, parecia cada vez mais à vontade com a presença de Mark. Muitas vezes pedindo para que ele jogasse pedras no lago com ele
ou o ajudasse a montar castelos de areia nas margens do parque. À medida que o tempo passava, Mark não conseguia afastar a sensação de que havia algo estranho naquela situação. A semelhança entre Alex e John era algo mais do que uma simples coincidência. Cada movimento, cada gesto, cada sorriso do garoto o fazia lembrar de momentos específicos que ele havia compartilhado com seu irmão. Era como se ele estivesse revivendo sua infância ao lado de John através de Alex, mas isso também o fazia questionar a realidade daquela conexão. Como poderia ser possível? Martha, por sua vez, parecia cada vez mais nervosa em relação a Mark. Embora eles tivessem estabelecido uma amizade cordial, havia algo em sua expressão que demonstrava apreensão. Um dia, enquanto Alex brincava à distância, Martha se aproximou de Mark e perguntou diretamente: "Você acredita em coincidências, Mark?" A pergunta o pegou de surpresa. Ele ficou em silêncio por um momento antes de responder: "Acho que algumas coisas são difíceis de explicar. Não sei se acredita em coincidências, mas no caso de Alex, é difícil negar que há algo estranho aqui." Martha suspirou profundamente. "Há algo que preciso contar, algo que tenho mantido em segredo há muito tempo, mas sinto que não posso mais esconder." Martha olhou em volta, certificando-se de que Alex estava longe o suficiente para não ouvir a conversa. Ela então se aproximou de Mark, sua voz mal acima de um sussurro. "Há algo que você não sabe, algo que eu nunca contei a ninguém. Eu nunca imaginei que precisaria, mas agora, vendo você, ouvindo suas histórias sobre John, eu sinto que não posso mais guardar isso só para mim." Mark se inclinou para frente, seus olhos fixos nos de Martha. Ele podia sentir a tensão crescente, como se algo grande estivesse prestes a ser revelado. "O que você quer dizer?" ele perguntou com cautela. Martha respirou fundo, lutando para encontrar as palavras. "Há 6 anos, antes de Alex nascer, eu tomei uma decisão que mudou a minha vida para sempre. Naquela época eu estava desesperada para ter um filho, mas os médicos disseram que seria impossível para mim. Tentei de tudo, mas nada funcionava. Foi então que ouvi falar de um novo programa experimental, algo ainda não totalmente aprovado, mas eu estava disposta a tentar qualquer coisa." Mark franziu a testa, tentando entender onde ela queria chegar. "Programa experimental?" ele repetiu, desconfiado. Ela assentiu lentamente. Era um tipo de fertilização in vitro, mas com uma abordagem diferente. Os médicos estavam experimentando uma tecnologia que envolvia o uso de memórias genéticas. Algo sobre coletar amostras de DNA de familiares falecidos para criar uma nova vida. Na época parecia ficção científica, mas eu estava desesperada. Eu me inscrevi sem pensar nas consequências. Mark começou a sentir um frio na espinha. "Memórias genéticas? O que isso significa?" Martha olhou diretamente nos olhos de Mark, sua voz quase falhando. "Eles me disseram que as amostras de DNA usadas no procedimento vieram de doadores anônimos. Mas agora, vendo Alex e ouvindo você falar sobre John, estou começando a achar que talvez o DNA usado para criar Alex tenha sido do seu irmão." O mundo de Mark pareceu parar. Ele sentiu como se o chão estivesse desaparecendo sob seus pés. "O que você está dizendo?" ele balbuciou, sua mente lutando para processar a informação. "Eu não sei com certeza", Martha continuou, com lágrimas começando a escorrer por seu rosto. "Mas tudo faz sentido agora. Alex, ele se parece tanto com seu irmão. Os médicos nunca me disseram de onde veio o DNA, e eu nunca questionei, até agora." Mark ficou em silêncio por um longo momento, seu coração batendo forte em seu peito. Se o que Martha estava dizendo fosse verdade, isso significava que Alex era, de certa forma, uma continuação de John. Era por isso que o garoto parecia tão familiar, porque ele agia como John. Era por isso que Mark sentia uma conexão tão forte com ele. "Isso não pode ser possível." Mark finalmente conseguiu dizer, sua voz embargada de emoção. "Você está me dizendo que Alex, ele é meu irmão?" Martha enxugou as lágrimas, sem saber como responder. "Eu não sei o que mais pensar, Mark, mas todas as peças estão se encaixando. Eu só queria ter um filho, mas agora vejo que talvez isso seja maior do que eu poderia imaginar." Mark se levantou do banco, sua cabeça girando. Ele olhou para Alex, que ainda estava brincando alegremente à beira do lago, completamente alheio à complexidade de sua própria existência. Mark sentiu uma mistura de alegria, confusão e tristeza. De alguma forma, John ainda estava aqui, mas não da maneira que ele jamais poderia ter imaginado. Eu preciso de um tempo para processar tudo isso", Mark disse sem olhar para Martha.
Isso é muito para absorver. Marta sentiu, compreendendo. Eu entendo. Isso é muito para mim também. Eu só queria que você soubesse. Você merecia saber. Mark começou a caminhar em direção à saída do parque, sentindo o peso do mundo em seus ombros. Ele não sabia como lidar com aquela nova realidade. A dor pela perda de seu irmão havia sido substituída por uma confusão ainda maior. Quem era Alex, realmente? Ele poderia tratá-lo como seu irmão, ou ele seria apenas o filho de Martha? E mais importante, o que John pensaria de tudo isso se estivesse vivo? Nos dias que se seguiram, Mark não conseguiu parar de pensar em Alex e na revelação de Martha. Ele se pegava constantemente relembrando momentos de sua infância com John, tentando encontrar respostas para as perguntas que agora assombravam sua mente. Em uma noite particularmente difícil, ele decidiu ir ao túmulo de seu irmão pela primeira vez desde o funeral. Ao chegar ao cemitério, Mark se ajoelhou diante da lápide de John, sentindo uma onda de emoções. John, ele começou com a voz trêmula. Se você estivesse aqui, saberia o que fazer. Eu não sei o que tudo isso significa, mas eu sinto que você ainda está comigo, de alguma forma. Eu queria que você pudesse me guiar agora, assim como você sempre fez. O vento soprou suavemente entre as árvores, como se o próprio universo estivesse ouvindo seu lamento silencioso. Mark fechou os olhos, tentando sentir a presença de seu irmão, buscando algum tipo de conforto na ideia de que, de alguma forma, John ainda estava ali, através de Alex. Na manhã seguinte, Mark voltou ao parque. Desta vez ele não hesitou. Aproximou-se de Martha e Alex, sentindo-se determinado a enfrentar essa nova realidade de cabeça erguida. Quando Alex o viu, correu em sua direção com um sorriso enorme no rosto. Mark, quer jogar pedras comigo de novo? Mark sorriu, apesar de todas as suas dúvidas e medos. Claro, garoto, ele respondeu, pegando uma pedra e se aproximando do lago ao lado de Alex. Enquanto eles jogavam pedras na água, Martha observava de longe, com um olhar de alívio misturado com incerteza. Mark sabia que essa jornada estava longe de terminar. Mas naquele momento, ao lado de Alex, ele sentiu que, de alguma forma, havia encontrado um novo propósito. Talvez a vida fosse realmente cheia de mistérios e coincidências inexplicáveis. Talvez John nunca estivesse realmente ido embora. E enquanto o sol começava a se pôr no horizonte, Mark olhou para Alex e viu algo que nunca havia notado antes: a esperança de um novo começo.